já fica online também. Eu já mandei o link aqui para o pessoal, mandei para o William, para o Lucas. Vamos ver se eles vão entrar. Aham. Aí, Marcos. Ó, Ana, o Eduardo é esse que está entrando aí agora. Eu vou dar ok nele. Acho que a gente já começa, né? Para mim aqui não aparece ninguém do lobby. Isso que eu Não? estava achando estranho. Deixa eu só colocar ele como palestrante. Eduardo, boa noite, bem-vindo. Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bom, Priscila? Eu tô só ajustando aqui o seu perfil para liberar você também. Peraí. Deixa eu ver se deu. Gente, olha, a gente acabou de receber então o nosso palestrante de hoje, Eduardo. Eduardo, falei para eles, eu ia fazer uma breve apresentação sua, tá? Mas antes disso, agradeço aí sua disponibilidade, né? Eu imagino que deva ser uma correria aí a rotina. A gente até vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão das mudanças em relação à pandemia e tudo mais, né? Então, assim, antes até de começar, já agradeço aí pela sua participação. Tenho certeza que todos vão aproveitar bastante. Bacana, é um prazer. Gente, então, vocês estão vendo aí, esse é o Eduardo, tá? Ele é o Eduardo Simão, CEO e sócio da DPZIT, com mais de 20 anos de experiência em atendimento de grandes contas, como Ambev, McDonald's, no Brasil e 18 países da América Latina, né? Natura, também Brasil e mais 5 países da América Latina, Renault, BR Foods, Red Bull, Petrobras, Vivo, Itaú, e imagino que já tenha trabalhado várias outras contas além dessas aí na sua carreira, né? Ele é sócio e CEO da Taterca, e formado em propaganda e marketing e pós-graduado em administração de empresas. Em 2009 e 2012, foi um dos indicados ao Prêmio Caboré, na categoria Profissional de Atendimento do Ano. Em 2016 e 2019, concorreu na categoria Dirigente ou Empresário na Indústria de Comunicação. Eduardo, mais uma vez, obrigada, né? É um prazer ter você aqui conosco. Esse aqui é um mini currículo seu, né? A gente já acompanha aí, você tem um tempinho, eu sei que seu currículo ele é bem mais extenso do que isso, mas a gente vai até aproveitar aí um pouquinho a oportunidade hoje para falar sobre isso, tá bom? Legal. Se você quer dar Quero sim. Então vamos lá. Bom, primeiro, hoje eu vou encarar o desafio que você encara como professora, né? Que é falar à noite, pela internet, com uma turma de alunos. Eu estou vendo que a gente tem bastante gente aqui, né? Então, boa noite a todo mundo, obrigado pelo convite. Estava aqui esperando para entrar, lembrando que parece que foi ontem que eu estava sentado aí, encarando a jornada dupla de trabalhar e estudar à noite e pensar como é que seria a carreira, quais seriam os desafios que a gente teria profissionalmente. E, sei lá, me formei em 97, a gente está falando aí de 20 e poucos anos depois, mais, né? É engraçado imaginar que hoje eu estou conversando com uma turma que deve ter mais ou menos as mesmas dúvidas, né? O que eu vou fazer profissionalmente, qual vai ser como que vão ser meus desafios, como é que vai ser a rotina de profissional, de encarar uma profissão que está se transformando tanto, na época já estava, hoje está ainda mais. Então, eu acho que muito mais do que fazer uma apresentação aqui, uma palestra, eu queria bater um papo com vocês, doar um tempo para vocês fazerem suas perguntas, seus questionamentos. Eu vou contar um pouquinho como é que eu estou vendo o mercado que vocês estão entrando. Vocês são alunos, eles são alunos de que curso exatamente, Priscila? Só para eu entender. Eles são na verdade, nessa disciplina eu tenho alunos de 2 turmas, de publicidade e propaganda e de administração. Que legal. É uma disciplina de gestão mercadológica. A gente puxa um pouco para essas transformações aí que vem ocorrendo,
né, no mercado como um todo. Eu até brinco, às vezes, você falou da sua formação, né, passa bem rápido, né, eu falo para eles que tem só 2 anos que eu me formei, e que não tinha nada disso, né, dessa questão do digital, do online, da forma como a gente tem hoje. Então, até todo esse processo aí, a gente acaba trabalhando na disciplina também, né? Toda essa transformação aí ao longo do tempo. Eu acho que o mais desafiante que eu vejo para vocês, a apresentação que eu vou fazer para vocês hoje, a conversa é muito sobre transformação, é que o que a gente tem observado é que a velocidade de transformação do mercado ela está se acelerando. Né? Então, é muito desafiante, porque quando você entra na universidade, o mercado é um, quando você sai, ele é outro completamente diferente. Então, a universidade tem um desafio e vocês têm um desafio de se conectar às transformações. Né? Quando eu entrei na profissão, a profissão era uma completamente diferente. O jeito de trabalhar era um, os heróis eram os nomes, as pessoas, o jeito de pensar a propaganda era um, e hoje é um negócio completamente diferente, né? E não é completamente diferente porque mudou há 10 anos atrás, vem mudando e vai continuar mudando. O que eu queria contar para vocês é um pouco como é que a gente está desenhando o mercado hoje. A DPZ-IT é uma das 3 maiores agências do mercado. A gente é uma agência que tem um sócio internacional, que é o Grupo Publicis, mas nós somos em 3 sócios locais. Eu, o Rafael, que é o criativo, e o Paulo William, que é o responsável pela área de mídia da agência. Todos os sócios locais são pessoas mais ou menos da minha idade, próximos dos seus 40 anos, e que tem uma ambição muito grande de ajudar a forjar, de ajudar a desenhar o que vai ser o mercado do futuro. A gente entende que a propaganda precisa continuar se transformando rápido, porque ela perdeu alguma relevância cultural, assim, a gente entende que já foi mais relevante, e eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo com essa ambição nos últimos anos, ele tem conseguido ser do tamanho do que a gente imagina que precisa ser, sabe? A gente vem construindo cases com o McDonald's, com a Renault, com a Natura, com o Itaú, que são cases que depois eu contando para vocês, se a gente tiver tempo eu mostro alguma coisa para vocês, são cases que têm assim, uma ambição de realmente mexer com a cultura popular, trazer resultado para os clientes, e eles basicamente, eles sempre têm uma lógica de como é que a gente usa um tripé, que é muito importante que vocês entendam, porque isso eu acho que é a grande mudança da profissão, que é o tripé de uso de dados, tecnologia e criatividade. A gente, até muito pouco tempo atrás, a gente olhava para o nosso negócio e achava que a gente estava no negócio de mídia e criatividade. E hoje a gente está muito mais no negócio de como é que a gente usa dados para acompanhar a jornada do consumidor ao longo do dia, em momentos diferentes de consumo, né, do funil de consumo dele. Eu vou falar um pouquinho isso para vocês. Como é que a gente usa dados para acompanhar ele, como é que a gente usa tecnologia para ter certeza de que a gente está aproveitando cada oportunidade que esses dados estão gerando, e o que torna tudo isso divertido para quem está sentado do lado de lá, consumidor, é a criatividade. Então, essa combinação vem transformando qualquer mercado que a gente olha à nossa volta, né? E foi pensando nisso que a gente posicionou a agência nos últimos anos, com a ambição de ajudar os nossos clientes a transformarem os negócios deles, né? Não importa se vocês vão ser no futuro clientes ou agências, qual é a escolha que vocês vão fazer, uma coisa vocês podem ter certeza, o negócio vai continuar se transformando muito baseado nesse tripé, né? Quando a gente olha assim, vamos pensar algumas indústrias para vocês entenderem na prática o que eu estou falando. Vamos pensar a indústria de carro. A indústria de carro, até pouco tempo atrás, ela era uma indústria cujo negócio era fazer propaganda para vender, para levar consumidores até a concessionária e vender carros para eles e ter a margem de lucro muito baseada na venda daquele carro. Com o passar do tempo, vender carro deixou de ser lucrativo, porque virou um pouco de commodity, todos os carros são muito parecidos, eles têm mais ou menos os mesmos features, né? As mesmas características, os mesmos recursos, então virou uma competição muito grande de preço, e aí o negócio de carros começou a ser a margem do carro começou a vir do que acontece depois que a pessoa sai com o carro da concessionária. Então, serviços que as empresas de carro começaram a vender depois que o carro sai da concessionária. Então, hoje, quando você compra um carro,
tem, às vezes, uma assinatura de um chip que vai dentro do seu carro, que já te passa as informações de trânsito. Às vezes, você não compra mais o carro. A geração de vocês não pensa em comprar carro, quer alugar carro. Então, já mudou completamente de novo. O Uber veio transformar essa lógica de para que eu vou ter um carro se eu posso alugar um carro quando eu quero e usar o Uber quando eu não quero? E para que eu vou investir num bem que só deprecia ao longo do tempo? Então, tudo isso tornou a nossa vida como profissional de propaganda, nossa, quando eu falo vocês estão entrando nesse negócio, vocês estão entender o quanto muda, mais complicada, porque antigamente a gente fazia uma propaganda que mexia um pouco com o imaginário das pessoas, né? Olha, você compra um carro, é sinônimo de liberdade, então a gente botava aquelas cenas do cara dirigindo o carro no fim de semana, ou uma família com um carro grande, que era para falar que o carro trazia a possibilidade de você carregar mais pessoas, e hoje em dia, para a geração de vocês, isso não quer dizer absolutamente nada. A gente prefere ter uma bicicleta elétrica do que comprar um carro. E isso tem esse senso de liberdade que antigamente era ter um carro, né? Ou você poder andar de Uber, ou você poder fazer uma viagem quando você quiser, aluga um carro. Então, como é que as empresas de carro estão se virando hoje em dia? A gente acabou de lançar para a Renault um produto que é on demand, que chama Renault On Demand, onde você aluga o carro por longo período e você pode ir trocando de modelo. E a Renault agora está investindo pesado em carro elétrico, então a gente olha a revolução que está acontecendo nessa indústria para trazer de volta um consumidor que vai achar muito mais legal ter um carro elétrico do que simplesmente ter um carro, né? Então, esse é um tipo de exemplo de como a nossa profissão vem se transformando e como a gente tem que ter a cabeça muito aberta para entender essas tendências e ajudar os clientes a transformar o negócio deles, porque os clientes estão muito perdidos, né? Essa é uma indústria que ela passou os últimos 15 anos cortando custo para fechar o número. Chega uma hora que não tem mais o que cortar de custo, porque o número não chega. Então, a gente precisa criar um outro jeito deles ganharem dinheiro. E o outro jeito que a gente ensinou a Renault foi alugando carros de um jeito totalmente diferente, ou dando a eles a visão de como é que vai ser a jornada do carro elétrico e como isso tem apelo para um público da idade de vocês que está entrando no mercado, diferente de um público mais velho, que esse público já tem consolidado o que eles querem de carro. Ou, por exemplo, trazendo um outro exemplo, o trabalho que a gente faz com o McDonald's, né? Quando a gente percebeu que a gente estava perdendo um pouco o apelo com o público jovem, porque essa é uma marca que tem 40 anos no Brasil e tinha chegado uma outra marca no Brasil mais jovem, que falava de um jeito mais irreverente e que talvez estivesse conquistando aí um consumidor que já olhava para o McDonald's e achava um pouco mais careta e talvez já tivesse mais acostumado com a relação. A gente foi olhar a forma como as pessoas que se relacionavam há mais tempo com o McDonald's chamavam a marca, né? A gente usou um insight, ouvindo redes sociais, a gente aprendeu que quando eu fico íntimo da Priscila, provavelmente eu vou dar um apelido para ela. Vou chamar ela de Pri, vou achar um outro jeito de falar com ela, mas só quando eu tiver muita intimidade com ela. Então, foi aí que a gente transformou o McDonald's no Mac. E a gente começou uma jornada de comunicação que mexeu no cardápio, mexeu nas fachadas da loja. A gente criou uma loja na Paulista, que é uma loja espetacular. Quem nunca foi, vem a São Paulo e vai ver que é muito legal. A gente desenhou a loja inteira, ela é cheia de experiências para você ir lá e tirar foto. Tem um mobile gigante de Big Mac. Você pede os produtos, eles passam numa esteira na tua frente. É tudo, o cardápio que tem lá só tem lá. Por quê? Porque a gente queria criar uma outra experiência de ir ao Mac. A gente criou o Fome de Mac, que é um jeito de mostrar que as pessoas às vezes estão com fome que só o McDonald's pode resolver. E aí, por fim, a gente fez a ação no Big Brother, que foi como é que a gente criou desejo em torno de um pijama que as pessoas usavam na festa do Big Brother, que virou uma loucura. Então, assim, 1 ano e meio que eu estou contando essa história condensada aqui em poucos minutos, mexeu com a percepção da marca McDonald's completamente, ela rejuvenesceu, ficou com um apelo muito legal para, inclusive, quem é mais velho, porque passou a chamar o Mac de uma outra forma e entender que tem uma relação histórica com a marca, trouxe um público jovem para dentro da marca, mas nada disso seria possível se a gente não usasse dados para entender como é que o consumidor chama de uma outra forma, fomos entender como é que eles queriam comer, o que tinha mudado no jeito de pedir, qual que é o papel do delivery nessa história, e aí
quando veio a pandemia, como é que a gente podia usar o Big Brother para se aproximar do público que estava ficando em casa de pijama. E agora a gente, não sei se vocês viram, a gente está fazendo agora o look do delivery, que é as pessoas mandam um look que elas estão vestindo quando chega o delivery, elas vão buscar. Então, tudo isso aproxima muito a marca do público jovem, usando as redes sociais como o principal canal, né? Então, é uma mudança drástica na nossa profissão, porque antigamente a gente fazia um filme, punha na TV e resolvia o problema. E não é sobre digital ou não TV, porque o Big Brother é TV, mas é como é que a gente usou uma propriedade de TV para criar uma conversa no digital e fazer todo mundo ficar maluco. Se você soubesse um resultado de venda que isso gerou, nos dias em que a gente colocava, porque a gente durante 4 semanas foi lançando uma peça do pijama por semana. Sim. E esgotava em meia hora, assim, era uma loucura, virava divertidíssimo. Então, tudo isso para dizer para vocês assim, por que a gente faz essas ações do McDonald's? Porque a gente queria que as pessoas fizessem download do aplicativo, porque quando elas fazem download do aplicativo eu consigo conversar melhor com elas ao longo do período e não só na propaganda, então eu consigo ofertar para elas melhor. Então, essa combinação de dados, tecnologia e criatividade, ela fez o nosso trabalho ficar muito mais divertido, porque antigamente propaganda era só fazer um filme, um anúncio de TV, uma peça para o digital. E hoje propaganda pode ser mudar o nome do McDonald's na fachada, pode ser criar um serviço novo para a Renault, pode ser fazer o que a gente fez com a Natura ano passado, que a gente fez a campanha do Dia dos Pais, e a gente colocou o Tammy Gretchen para ser um dos pais que a gente representou na campanha e usou toda a conversa do digital, porque a gente sabia que ia gerar muita polêmica, então a gente montou uma sala para responder toda a polêmica que gerasse e ir capturando o público que era a favor do discurso, né, o discurso que a marca estava fazendo de ser mais abrangente, de aceitar as diferenças e transformar todas as críticas numa onda positiva para a marca. Então, óbvio que a gente não imaginava que um pastor evangélico ia propor um boicote contra a marca, porque isso só ajudou, mas quando fez, só ajudou, mas usando tecnologia, usando dados, a gente foi entendendo a conversa e moldando a campanha a isso. Então, eu acho fascinante o jeito que a gente está vivendo a propaganda hoje. Mas se a gente pegar esses 3 cases de 3 marcas diferentes, eu posso dar outros exemplos para vocês, o Itaú versus a XP, que a gente fez no ano passado, que foi uma provocação do Itaú sobre o jeito de investir, Caverna do Dragão da Renault, quando a gente fez o último capítulo de Caverna do Dragão para lançar um carro, são todos cases que a gente fez na agência e todos eles têm uma mesma lógica, que é a geração de vocês hoje é a geração que manda no mundo, vocês precisam ter consciência disso. Assim, o poder econômico está na mão de vocês e vai estar cada vez mais na mão de vocês conforme vocês vão envelhecendo e aumentando a capacidade de consumo de vocês. Vocês não aceitam mais serem interrompidos por propaganda como a minha geração aceitava. A minha geração ela foi criada assistindo novela e vinha um plim-plim, assim, entrava um bloco de comercial e a gente achava normal. Então, você podia assistir um filme e na cena mais o cara apontava o revólver, plim-plim, aí a gente parava 3 minutos e ficava esperando os comerciais, porque a gente sabia que era parte, era o contrato que eu tinha com a Globo, porque para a Globo pagar aquele filme que eu estava assistindo, ela tinha que botar os comerciais lá no meio. Veio as plataformas on demand, né, popularizadas pelo Netflix, mas agora a gente tem 8, 9 opções para roubar o nosso santo dinheiro, e não existe propaganda lá no meio. Né? A gente assiste um filme a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, e ai de quem interromper o filme no momento que a gente está assistindo. Né? Isso mudou muito a nossa relação com comunicação. Então, eu costumo dizer para vocês que estão entrando no negócio que o futuro é mais difícil para a gente, porque a gente vai ter que ser muito melhor naquilo que a gente faz para convencer as pessoas de que é aceitável elas pararem para assistir um pouquinho aquilo que a gente tem para dizer. Mas é mais divertido de fazer, porque eu acho que o futuro da propaganda ela não é exatamente propaganda, ela é entretenimento. Eu tenho falado bastante isso nas minhas entrevistas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente acha uma propaganda muito boa e a gente se diverte com ela, se emociona, a gente se conecta com ela, como foi a da Natura, como foi a do Caverna do Dragão, que eu não sei se vocês todos lembram o que é que eu estou falando, ou do Mac, nós mesmos pegamos essa propaganda e passamos para frente para os amigos. Manda no grupo da família, manda, olha que legal, e tudo mais. E isso é entretenimento. Quando a gente muda na nossa cabeça, alguma coisa na nossa cabeça muda e a gente acha que aquilo é tão legal,
me divertiu, me emocionou, me fez chorar, me fez rir, que eu quero fazer outras pessoas, e neste momento eu sou veículo da campanha, né? Então eu uso aqui uma expressão que eu gosto bastante, que é, desculpa falar em inglês, depois eu explico porque em português, mas é earn before pay, que é ganhar antes de pagar. Antes de eu comprar uma audiência pagando a mídia, né? Vocês devem ter mídia, se não tiveram ainda, vão ter a disciplina de mídia na faculdade. Antigamente a gente comprava uma audiência. Então tem toda uma técnica para eu comprar o número de vezes que eu vou falar com a Bianca, com a Priscila, com todo mundo que está assistindo a programação de TV. Hoje em dia, ninguém quer ser interrompido. Então, eu tenho que ganhar essas pessoas. Como é que eu vou ganhar? Fazendo uma propaganda que as pessoas realmente vão se entreter com aquilo. Então, esse é o maior desafio que a gente tem hoje como comunicador. Como é que a gente constrói algo que as pessoas realmente vão se divertir assistindo? E aí entra o merchandising do Big Brother, aí entra essas campanhas todas que eu falei. O jeito de olhar propaganda tem que ser de um jeito completamente diferente. Vocês desculpem o barulho, é que eu tenho 2 bebês aqui em casa que estão dando atenção com vocês. Eu tenho que ficar aqui, ó, focado em vocês. Eu costumo falar que eu venho para o meu esconderijo secreto, porque eu tenho uma baixinha de 4 anos, que se ela me vê, eu não dou aula. Não, ela vai aparecendo 2 vezes ali. Se eu desviar o olhar um segundo, acabou, a gente pode desistir, porque... Não, e eu acho assim, fascinante o jeito de criar, o jeito de pensar, o jeito de organizar a comunicação hoje em dia, né? Uma outra coisa que eu acho que é interessante vocês entenderem. Antigamente, tudo que a gente fazia tinha o mesmo objetivo em comunicação, chamar atenção e cativar as pessoas para a mensagem que a gente tinha que passar. Com o tempo, a gente foi aprendendo que existem estágios diferentes no que a gente chama de funil de compra de uma pessoa, tá? Então, o primeiro estágio, hoje em dia, a gente chama de awareness, as palavrinhas são sempre em inglês mesmo na nossa profissão, que é mais ou menos, grosseiramente, querendo... a tradução grosseira seria a gente... chamar atenção para uma mensagem, tá? Então, criar o awareness para uma marca, para uma mensagem, para um produto. Então, é o que a gente chama de topo do funil. Eu falo com todo mundo. Quando a gente aprende que desse todo mundo, algumas pessoas se interessaram pela mensagem que a gente tem para passar, a gente vai para o estágio seguinte do funil, né? Então, a gente está falando com todo mundo, a gente vai para o estágio seguinte do funil, que é, para quem se interessou, a gente vai construir consideração. Então, aí a mensagem já muda. É muito mais esse trabalho que a gente faz para o McDonald's de dia a dia, de rede social, de always on, que sempre tem alguma coisa acontecendo. Então, agora a gente está com a campanha da mãe do Fiuk. Quem será que é a mãe do Fiuk? É um jeito da gente manter a marca viva na cabeça das pessoas. Na época do Big Brother, a gente soltou a campanha na semana da final do Big Brother. Por quê? Porque eu quero que as pessoas que lembram da minha marca, elas considerem minha marca. Para elas considerarem, eu preciso estar o tempo todo conversando com elas. E lá na ponta do funil para quem lembrou e considerou a minha marca, ele vai estar no momento da decisão. Então, eu vou ter uma propaganda que a gente chama de performance, que aí é mais desconto, é um cupom com oferta do McDonald's, no mercado de carro, já uma oferta específica de um carro, porque eu sei que o Henrique, ele quer comprar o carro porque ele pesquisou, ele olhou, eu falei com ele sobre a Renault, ele continuou conversando, acompanhando as mensagens que eu tinha de Renault, ele pesquisou sobre um determinado carro na cor cinza, eu vou lá e faço uma oferta daquele carro para ele. E aí a ponta do funil chama conversão. Então, awareness, consideração e conversão. Vou converter aquilo numa venda, gerar um lead, ou gerar uma ação daquele consumidor. Então, você vê que nosso trabalho ele ficou mais científico quando a gente usa dado. E aí a gente tem este bendito objeto aqui, que faz com que a gente seja o tempo todo acompanhado nessa jornada. Eu consigo saber, né, a partir do momento que eu impactei essa pessoa na TV, opa, deixa eu pesquisar sobre esse produto, então eu já passo ele para a fase seguinte, que é consideração. Aí eu começo a trabalhar ele pesquisou, se interessou, eu já vou para a ponta do funil. Ou, por exemplo, eu sei quando a pessoa entrou no shopping por geolocalização, eu sei quando ela entrou na loja do meu concorrente. A gente tem muito mais uso de tecnologia e dados hoje em dia para ser mais assertivo no uso da mensagem, né? Isso não quer dizer que o trabalho ficou menos legal. Eu acho que o trabalho ficou mais legal, porque a gente consegue falar com todo mundo, fazer campanhas divertidas, ser engraçado, ser emocionante. Depois a gente consegue ter uma conversa de dia a dia com as pessoas para gerar essa consideração e lá na ponta ser mais eficiente, gerar resultado
poder cobrar melhor dos clientes e fazer essa profissão nossa ser rentável para todo mundo. Isso é, para vocês, eu já estou dando assim, o que é de técnica mais apurada hoje em dia, que se usa numa agência do nosso porte, que, na minha opinião, é uma das que melhores fazem isso no Brasil, tá? De modo geral, a profissão ainda está muito perdida em fazer só esse topo do funil. Vamos fazer uma campanha de lançamento de um carro, então está trabalhando aqui em cima. E aí a gente foi perdendo esses outros trabalhos para agências que não são agências de propaganda, que são só agências de especialista de digital, que não tem criativo, que não tem nada, que pegam esse material e adaptam. Então, eu acho que vocês têm a obrigação de entrar no mercado, entender, estudar bastante sobre isso. Tem muita literatura sobre isso, tá? Vocês podem procurar sobre funil de conversão, vocês podem estudar bastante sobre isso se não tiver essa matéria na faculdade, nessas matérias, porque no futuro, um bom comunicador, não importa se você é um criativo, se você é um mídia, se você é como eu, um cara de negócio, vocês precisam entender como falar com todo mundo, como a gente vai construindo uma conversa até a conversão. Quando você entende essa lógica, você tem muito mais valor no mercado de trabalho, tá? Você vai construir uma carreira muito mais interessante, né? Eu sei que parece muita informação, parece mais complicado, mas eu posso garantir para vocês que o mercado está muito carente de profissionais que pensam dessa maneira um pouco mais completa sobre comunicação e não tem medo de entender de dados e tecnologia, né? Eu acho que não faz bem não fará bem para a tua carreira se você achar que eu estou trabalhando com propaganda, então o meu negócio é só criatividade. Criatividade é fundamental, mas ela hoje em dia ela ganha poderes mágicos quando ela vem acompanhada do uso de dados e tecnologia. Assim, vocês vão descobrir uma profissão muito mais interessante para vocês, de muito mais valor para os clientes. Hoje em dia tem muito cliente até às vezes porque as agências não estão se preparando para fazer isso que a gente faz, criando áreas internas. Então você pega os grandes bancos, o XP, o Nubank, todos montaram áreas internas para fazer isso internamente, porque tem dificuldade de achar agência que faz. Eu faço para o Itaú, então não posso fazer para todos os bancos. Adoraria fazer para todos os bancos. Mas assim, um profissional hoje jovem de propaganda que entende o digital, que já não pensa mais em on e off, ele já tem uma cabeça aqui, porque você veja, não dá o que é o case do Mac? Ele é on ou off. A gente começou mudando a fachada das lojas, usou PR, né, imprensa para divulgar isso, esperou virar um buchicho, quando virou um buchicho a gente saiu com a campanha. Isso é on ou é off, né? Essa discussão não existe mais, só na cabeça de quem é velho mesmo, né? Como eu sou muito jovem, eu não tenho esse problema. Então... mas você sabe, desculpa te cortar, Eduardo. Na disciplina, na verdade, eu trabalhei uma atividade justamente para eles tentarem perceber isso, né? Principalmente por estar com uma ação grande na TV, né, com o Big Brother e tudo mais. Agora já nessa última ação do Big Brother, né, já fora da mudança do nome do MEC. Mas para eles procurassem entender também essa conexão, né? Você até comentou das agências que são só digital. Eu não sei, eu tenho sentido que as agências elas têm ficado cada vez menos com essa separação, porque teve uma época que era muito separado, né? Existiam só agência digital, só agência off ou de mídia tradicional. E mesmo para a gente aqui, né, que é São José, mas no interior o perfil acaba sendo diferente, né, de São Paulo. Mas a gente também tem sentido isso. As empresas elas já não separam mais essa questão do on e do off, né? E é curioso, eu estava até comentando com outros professores, né? Que eu comentei que você viria conversar com os alunos, e a gente estava falando até da mudança que teve com a agência, né? Com a DPZ-IT, depois da fusão de vocês, né? O que a gente sente, assim, dessa questão da modernização, da forma como vocês começaram a trabalhar as campanhas também, e que isso também apareceu muito, né? Eu acho que essencialmente hoje em dia essa divisão não existe na cabeça de ninguém, a não ser de quem não entendeu o
o quanto ela não existe, né? Eu acho que um profissional hoje, eu acho que é libertador quando a gente entende que criatividade, ela às vezes se aplica a mudar uma fachada de uma loja ou usar o Big Brother de uma maneira totalmente diferente como a gente usou. Né? O que é importante para vocês entenderem é o que tem por trás de um case como o do Big Brother, assim, porque é isso que ajuda vocês a entender como essa é uma bobagem, essa discussão de on e off e tal. Como eu falei, ele começa lá atrás, quando a gente mudou o nome para Mac, né? Por que a gente mudou o nome para Mac? Para mostrar essa intimidade com o consumidor brasileiro e rejuvenescer a marca. Quando vem a pandemia, a gente olha para o negócio de delivery, a gente percebe que existe uma oportunidade de ganhar esse mercado, né? Porque se a gente é a marca que é mais lembrada, topo do funil, lembra que eu falei, awareness, a gente vem investindo forte em ser a marca mais lembrada, vamos construir um trabalho de consideração always on sempre o tempo todo, para ser mais eficiente lá na ponta do funil com delivery, porque delivery eu consigo fazer oferta o tempo todo, hoje tem um produto ofertando, amanhã você não tem as lojas, é tudo no app, é muito mais fácil. Tá? E aí a gente usou o Big Brother para fazer essa combinação de construir awareness para a marca, mas para criar uma promoção, que no fundo o negócio do pijama era uma promoção, para fazer lá a ponta do funil, levar mais pessoas para fazerem pedidos mesmo. De um jeito, eu acho que divertido, com a linguagem da marca, descontraído e para todo mundo. Né? O que eu acho muito legal aí, sinceramente, é você conseguir entender o quanto o consumidor respeita e admira uma marca a ponto, porque tiveram outras marcas grandes que não conseguiram performar lá no Big Brother, tiveram um problema, né? Eu acho que não souberam capturar o espírito do momento, né? A gente foi bombardeado por gente ligando para a gente de outras marcas, mas qual é o segredo para ter funcionado ali, né? O segredo é você ler um pouco bem a cena, né? O que está acontecendo na cabeça dos consumidores. A gente sacou esse negócio do delivery, mas o paixão que as pessoas que estavam lá dentro também tinham pela marca. Então, a gente montou uma operação de guerra, porque a gente montou uma loja do McDonald's. Não dá para trazer de outra loja. Tive que montar uma cozinha lá dentro. Na verdade, essa era até uma das curiosidades, né? Porque o tempo de vocês era mínimo para criar toda uma estrutura, né? Coloquei para você que era uma das curiosidades, né? Que a gente tinha 3 desafios ali, né? O primeiro era assim: quando a gente fez a primeira prova lá, que teve uma prova do líder que foi do McDonald's, a gente não serviu comida para eles, porque a gente estava com medo de ser um vetor de contaminação na casa. Imagina, acabar o Big Brother por causa do McDonald's, né? Então, se um deles ficou doente, acabou o Big Brother, porque aí você tem que isolar todos eles, né? Então, a gente não serviu comida. E aí os participantes ficaram pedindo madrugada inteira, pô, mas não vai ter Mac e tal. E aí então a gente vai ter que fazer um baita esquema de montar uma cozinha lá dentro, testar os funcionários, isolar os funcionários num hotel, fazer uma mini quarentena com eles, separar toda a comida, higienizar toda a comida, entender o que cada um gosta, porque tinha gente lá que era vegetariana e tal, não sei o quê. E aí a gente foi desenhar aquele mega cenário, que fazer aquela mega festa, surgiu a ideia dos pijamas, porque tá todo mundo em casa, não pode sair de casa, então festa do pijama, queira ou não, é o que a gente está fazendo, são as únicas festas que a gente pode fazer ultimamente, é a festa do pijama. Então você percebe que tem o que a gente chama de zeitgeist, que é o espírito do momento, uma leitura certa do espírito do momento, quer dizer, você tá de pijama naquele momento faz todo sentido para todo mundo que está em casa, né? Não podia ser se fosse uma festa de rock, não ia ter o mesmo apelo. Isso já era um insight. Vocês já tinham tido essa linha assim para trabalhar quando o programa começou, ou foi já aproximando da festa? Quando a gente levou para o Mac a ideia, a gente já foi com essa história, ó, e a gente faz uma grande festa do pijama e vão vender os pijamas. E aí começa o segundo desafio, que é qualquer coisa para o McDonald's é muito grande, porque assim, eles atendem 2 milhões de consumidores por dia. 2 milhões por dia. Então, se você inventa de vender pijama, não é 100 mil pijamas que vai resolver o problema, entendeu? 100 mil pares de meia. Então, senão você gera uma frustração. Então, acha fornecedor, produz fornecedor. Aí, desenha o pijama, manda para a Globo participa do desenho, porque a gente não está fazendo para vender, são as pessoas que vão usar lá dentro. Aí adapta os pijamas, mandam para a gente desenha o cenário junto, a Globo traz ideia. Mas o teste de fogo, a coisa mais legal foi com o Boninho, né?
que foi a reunião em que a gente foi lá contar para o Boninho. Boninho, é o seguinte, a gente quer fazer uma coisa que provavelmente você vai arrepiar, mas a gente quer fazer uma festa do pijama. Cara, e ele fez assim na reunião, vamos fazer. É isso aí, vai ser demais, vamos botar, essa galera vai pirar com a festa do pijama. Ele foi o cara que comprou a ideia. Então, quando o diretor do programa compra a ideia, fica tudo fácil, né? E foi um fenômeno, assim. Eu tenho, acho que eu não tenho aqui o case, mas eu mando, se você quiser passar para eles depois. Eu tenho o case, eu vou te mandar, eu acho que eu tenho aqui. Eu consigo te mandar um WhatsApp, você consegue passar daí? Consigo compartilhar. Tá. Os resultados são incríveis. Assim, a gente conseguiu ter 4 trending topics ao mesmo tempo no Twitter. A gente viu, a gente acompanhou isso. Foi bizarro, assim, foi bizarro. Assim, durante 2 dias só se falava disso e para a marca os resultados muito, muito positivos. Então, de novo, a leitura certa do ambiente, entender que criatividade não é aquilo que a gente originalmente imagina que é, né? Criar um filme. Às vezes a grande ideia do ano do Mac foi a festa do pijama, ou ter trocado lá atrás o nome na fachada. Ou eu acho que se eu deixo uma provocação para vocês aqui, e aí a gente pode começar a pensar em perguntas para a gente trocar mais ideias, ser criativo é hoje uma obrigação de quem quer trabalhar com propaganda, mesmo que você queira ser mídia, porque parte dessas ideias aqui vieram da turma de mídia, parte vieram da turma de planejamento. Então, hoje na agência, por exemplo, um dia eu convido vocês, se quiserem uma turma visitar, a gente pode armar isso. Nossa, Eduardo. Como é que é? Até eu vou junto. Não, por favor, vamos marcar uma visita de vocês lá. Eu sempre estimulo eles. Se vocês forem na agência, vocês vão ficar surpresos com a quantidade de lugares que a gente tem para as pessoas sentarem juntas e trabalharem juntas sem departamento, né? Por quê? Porque os projetos são multidisciplinares hoje em dia. Porque criatividade não é mais sobre ter um roteirista e um diretor de arte criando uma campanha. Às vezes é sobre fazer um documentário para o Itaú, como a gente já fez, falando da leitura para criança, para o ler para uma criança, ou criar uma traquitana, que eu preciso às vezes, de um cara de tecnologia, né? E às vezes é um filme, mas aí o filme já tem um desdobramento digital, ou tem uma ação de... Então, é muito mais fácil pensar em projetos que precisam de pessoas criativas, não importa a tua área, e eu acho que isso mexeu essencialmente com a cultura da criatividade, do jeito de olhar a criatividade, com o jeito da gente ser mais aberto para... Você veja onde a gente vai chegar, né? Hoje eu preciso de ambientes muito mais diversos dentro da agência. Eu preciso de pessoas diferentes. Às vezes eu preciso de um artista plástico, eu preciso de um grafiteiro, eu preciso de mais minorias, eu preciso de... Porque se eu tiver uma agência onde todo mundo se parece comigo, eu não vou resolver meus problemas. As ideias vão ser todas parecidas. Eu preciso de mais mulheres, eu preciso de mais gays, eu preciso de mais negros, eu preciso de mais de meninos de periferia que pensam de um jeito diferente do que pensam os sócios da agência. E quanto mais gente a gente tem desse jeito, pensando de um jeito diferente... Então, às vezes, a gente pensa assim, um criativo é um cara que se formou numa grande universidade. Não, às vezes é uma menina que é artista plástica da periferia, que eu tenho que ter um olheiro, uma pessoa esperta que acha essa pessoa, e a gente vai acolher e vai dar condições dela brilhar na propaganda. E assim nascem projetos incríveis. A gente já criou para o Itaú uma linha de financiamento para mulheres empreendedoras de baixa classe, que a gente que criou o produto e levou para o Itaú. Falou, cara, vocês estão fazendo isso. Eu acho que você percebe onde que eu quero chegar com criatividade. É lógico que depois, para divulgar isso, tinha um filme incrível, lindo, onde a gente usou a Isa e mais um coletivo de mulheres cantando, mas a ideia começou lá atrás, quando a gente percebeu que não tinha crédito voltado para microempreendedora mulher e tal. Isso nunca vai sair de um grupo de criativos homens brancos e héteros, entendeu? Com todo o respeito aos homens brancos e héteros, não é isso, mas a gente precisa da mistura, a gente precisa de pessoas diferentes olhando o mesmo problema sobre ângulos diferentes, porque isso é ser criativo hoje em dia. E não é sobre um cara que tem uma ideia genial. E eu, às vezes... Eu lamento muito quando eu vejo os criativos das gerações anteriores que não entenderam essa mudança. Porque é óbvio, eu cresci e todos eles viraram meus amigos, e amigos mesmo, assim, Nizam, Washington, Marcelo Serpa, são amigos, né?
mas eles olham para a profissão hoje, eles não entendem. E às vezes eles dão entrevistas e machucam o mercado de hoje, dizendo: o mercado de hoje é dominado por dados, a criatividade não é mais como era antigamente. E não é. O que eles faziam antes não serve para hoje, porque a gente não está sentado na frente da TV esperando um filme genial escrito pelo Nizam Guanais ou pelo Washington Olivetti. Mas a verdade é que o que a gente faz hoje não seria entendido lá atrás, porque é super complexo também. Então, não é sobre certo ou errado. As pessoas mudaram. Como eu falei para vocês, nenhum de vocês aceita ser interrompido. Quando vocês estão assistindo, eu acho que o maior desserviço que a gente tem hoje em comunicação, por exemplo, é quando a gente está vendo um vídeo super interessante no YouTube e ele é interrompido. Vocês ficam bravos com a marca. Então, é a maior prova de que a propaganda mudou. Aquilo não é gatilho de consumo, aquilo é gatilho que raiva que dá da Fiat, que interrompeu de novo. Eu estou tentando assistir aqui esse vídeo do sei lá de quem e interrompeu de novo. Então, é o maior sinal de que a gente realmente ainda não entendeu essa transformação toda do mercado. Alguns entenderam mais, outros menos. E vocês vão ser obrigados, ou como clientes, ou como agência, a provocar essa mudança. Tá? E aí, só para terminar, e aí eu queria que vocês me perguntassem coisas, imagina o seguinte: daqui a 1 ano e meio, a gente vai ser inundado por uma tecnologia que chama 5G. Tá? Só para vocês entenderem o que é 5G. Tá? 5G é 100 vezes mais rápido do que o 4G. E ela tem uma baixa latência que faz com que a gente carregue as coisas muito rápido, ela não pensa. Você clica no negócio, ele já carrega, porque não tem que pensar. A tecnologia é feita desse jeito. E ela é muito estável, porque hoje, quando a gente sai de uma antena e vai para outra, às vezes, eu não sei se você já percebeu, vocês estão assistindo um vídeo e o vídeo some e depois ele volta, o sinal some e volta, né? Ela não tem a tecnologia, a transferência de antena é um negócio muito mais simples. Então, ela foi feita, na verdade, para viabilizar a internet das coisas, para a gente poder ter mais dados sobre as coisas, né? Então, o teu carro vai estar ligado no outro carro, que isso vai viabilizar os carros que dirigem sozinhos, o semáforo vai estar ligado no teu carro, então quando ele fechar, teu carro já vai diminuir só. É para isso que foi criado. Mas a verdade é que nós vamos usar o nosso celular 5G. E a gente vai consumir ainda mais conteúdo on demand. Porque é aí que acabou a lógica de você assistir filme quando a Globo quer que a gente assista filme. E a gente só vai assistir as coisas no horário quando elas tiverem que ser no horário. Por exemplo, um futebol, o último capítulo da novela, senão você vai ficar louco vendo lá no Twitter todo mundo. Então você vai querer assistir junto com todo mundo. Mas o resto você vai efetivamente assistir na hora que você quiser, aonde você quiser. Isso que é o mais importante, né? Então, esqueçam essa lógica da TV grande. Isso vai revolucionar. É por isso que os celulares não param de crescer. Esse aqui meu já me deu tendinite, que é a última versão do iPhone. Eu tenho que segurar ele assim, porque eu trabalho. Muitas vezes eu nem uso computador. Mas essas telas estão crescendo, não é para custar mais caro. É porque as pessoas estão assistindo cada vez mais o Netflix aqui, a Globoplay aqui. E é aqui que a gente vai ter que aprender a entreter as pessoas. É aqui que a gente vai ter que ser divertido, emocionante, usar tecnologia e dados para ser mais certeiro e mudar a comunicação. Então, é fascinante essa jornada. Vocês vão ser contadores de histórias, vocês vão usar tecnologia para isso. A gente vai produzir muito mais, fazer aquele trabalho do meio do funil que eu chamei de consideração, significa que a gente vai produzir muito mais conteúdo. E as câmeras estão ficando melhores, então hoje em dia a gente está montando, eu estou contratando videomakers para fazer milhares de ideias ao mesmo tempo para todos os meus clientes, sem ter que ter uma produtora que faz, que demora 3 semanas. As coisas vão ser muito mais rápido, com uma qualidade muito melhor, e todos nós vamos ser produtores de conteúdo. Então, eu acho que é fascinante quando a gente pensa no futuro. É só vocês destravarem esse conceito de criatividade na cabeça de vocês. Abracem essa mudança, essa transformação, sejam um veículo dessa transformação, que essa é uma profissão que vocês escolheram muito legal. Economia criativa, qualquer profissão na economia criativa é o futuro, tá? Porque a gente está caminhando para um futuro onde as máquinas vão fazer a maioria das tarefas que são tarefas que não agregam valor. Você não vai precisar de contador, você não vai precisar de maioria das coisas que médico faz, porque tudo a máquina vai fazer. Uma cirurgia vai ser robotizada, planilha de Excel não vai precisar de ninguém para fazer. Tudo isso está sendo a inteligência artificial está substituindo. Agora, criatividade, o jeito de olhar para um problema e pensar formas diferentes em ambientes diversos, com gente diferente, isso a máquina nunca vai conseguir fazer.
Até hoje nunca conseguiu. Vocês sabem que já existem comerciais criados por máquina, e são os piores comerciais que eu já vi na minha vida, porque eles são todos certinhos, eles usaram dados e uma lógica, e é flat, não emociona, mas ele está todo certo, mas é flat. Porque a nossa capacidade de emocionar parte daquilo que nos emociona. Então, sejamos abertos a emocionar as pessoas, fazer rir, chorar, ter sacadas como o Mac e tantas outras de outras marcas que eu não trabalho, que a gente olha às vezes e dá aquela... Ai, eu queria ter feito. É isso. Perguntas? Não, eu vou ser a primeira, viu? Depois Tá eu vou bom. liberar ali a Bianca para perguntar também. Mas até uma coisa assim, você comenta que vocês têm clientes que eles são, eu não sei, né? Minha percepção, um perfil mais tradicional, por exemplo, trabalhar com um banco, né? E como que é levar de repente uma empresa que está acostumada com agora não mais, né? Mas assim, quando começou a trabalhar dentro desse novo modelo, né? Mostrando a importância da tecnologia e tudo mais, e aí de repente mostrar para eles, olha, a gente tem que ir por outros caminhos. O público está mudando, a relação com a mídia está mudando, a tecnologia está mudando, né? Como que se dão essas conversas, assim, entre a agência e o cliente? Claro. Como que é a recepção deles, principalmente quando a gente lida com esses clientes que têm um perfil mais tradicional também? Eu poderia dizer que a transformação ela se dá pela dor e pelo amor. Mas é mentira, só dá pela dor. Então, a gente nunca muda pelo amor, a gente adora dizer que sim, mas a gente só muda pela dor. Então, quando o Itaú começou a perceber o tamanho do tombo que ele estava levando das fintechs, né, das empresas de tecnologia das empresas de serviços bancários, que na verdade são empresas de tecnologia que usam dados e são muito mais ágeis na proposta de valor, no jeito de abordar o consumidor, ela começou a perceber que o jeito tradicional de fazer comunicação não estava funcionando. Porque vocês são jovens, mas vocês vão se lembrar, o Itaú era grande marca de comunicação até 4 anos atrás. Todo mundo, isso muda o mundo, todo mundo amava as campanhas do Itaú, eu fazia as campanhas do Itaú, eram incríveis, ler para uma criança, eram campanhas que todo mundo chorava, o filme de final do ano do Itaú, e hoje ninguém presta atenção naquele jeito de fazer propaganda. Agora, quando você usa tecnologia e dados, você vai lá, percebe que quem tinha tirado seu dinheiro do Itaú, tinha ido para a XP, estava perdendo dinheiro na XP, porque usando dados a gente entendeu que havia um conflito de interesse entre o que o especialista em investimento da XP queria vender, porque era bom para ele, e aquilo que era bom para você. Quando a gente descobriu isso usando dados, a gente foi lá e fez a campanha que a gente fez no ano passado, que era o cara do ano seguinte falando com ele no ano passado, né, dizendo, você no futuro vai me agradecer por ter deixado o dinheiro aqui. Quando a gente descobriu essa sacada e fez a campanha, o resultado foi a campanha mais falada naquele mês, saiu na capa de todos os jornais, como é que o Itaú está batendo no sócio dele, que é a XP, porque a gente pegou algo que estava de verdade aqui, ó, nas pessoas, entendeu? Quem tinha tirado o dinheiro do Itaú indo para a XP tinha perdido muito dinheiro na crise do Covid, e a gente sacou isso usando dados. Então, essa mudança de chave, ela só vem na dor. Quando o McDonald's começou a perder relevância com o Burger King, ou quando uma indústria começa... E, de novo, eu estou dando os meus exemplos que estão mais perto de mim, mas são os clientes tradicionais hoje que estão mais sofrendo, né? Eu vou fazer uma brincadeira que você vai entender o que eu quero dizer. Tem alguém mais tradicional que um taxista? Não tem. Essa profissão que passa de pai para filho, o cara compra uma licença de táxi e ele entende que o negócio dele é levar de mau humor uma pessoa do jeito que ele quer, ouvindo a música que ele está ouvindo, de preferência com o ar-condicionado desligado, até fazer o caminho mais longo para cobrar mais caro. E esse cara teve o negócio dele completamente destruído pelo quê? Pelo uso de tecnologia e dados, que é o Uber. Né? Então, não tem indústria que não esteja sendo transformada. Então, é a dor. Hoje, os clientes estão desesperados por essa transformação. E, de novo, te dei alguns exemplos, posso dar 1000 exemplos para vocês de outros clientes, mas não tem indústria que não esteja... A indústria de vocês, que vocês estão aí inseridos, Priscila, de educação, está sendo absolutamente transformada pelo uso de tecnologia. Porque as pessoas estão descobrindo que existem outras formas delas aprenderem e estão botando em questionamento o formato tradicional. Então, o que vai acontecer no longo prazo? Esquecendo
vai ter uma transformação positiva para a sociedade, né? Então, eu acho que, por isso que eu falei lá no começo, eu acho que talvez tenha passado um pouco rápido demais, eu mexi na proposta de valor do que a gente faz para deixar de ser uma agência de propaganda para ser agente de transformação dos negócios dos nossos clientes, usando criatividade, dados e tecnologia. Quando eu fiz isso, eu abri uma avenida de oportunidade, porque aí me viabiliza criar produto, trazer gente da periferia para fazer o Itaú entender o que as pessoas querem, para ajudar. Abre uma avenida de oportunidade. É muito mais divertido pensar desse jeito. É óbvio que, essencialmente, o meu cliente olha para mim e me enxerga como parceiro de comunicação. Mas eu entro lá com a ambição de fazer mais do que comunicação, porque eu quero vender criatividade, eu quero vender ideias. Isso que é libertador, entendeu? Legal. A gente está cheio de mãozinhas aí levantadas. Legal, gente. Vamos lá. Vou passar na ordem, tá? Passar para a Bia. Enquanto eu tiver energia, eu vou responder. Na hora que eu desmaiar aqui, aí acabou. E no fim do dia já, né, Eduardo? Um prazer enorme falar com você. Acredito que em nome da turma eu possa te agradecer muito pela sua presença, por esse tempo que você está disponibilizando com a gente. Cada comentáriozinho, cada pílula que vem daí é muito importante para a gente no nosso desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. Como a Priscila te contou, a gente trabalhou muito com a visibilidade que o MEC teve, e eu aqui já, né, pelo apelido, que o MEC teve com as campanhas através do Big Brother. E isso foi, nossa, exponencial. A gente acompanhou cada etapa e a gente viu que realmente o retorno foi enorme. E aí a minha pergunta é um pouco estratégica. Você comentou antes que para a campanha da Natura, com o ator trans e tudo mais, vocês tinham criado um plano de contingência. Eu imagino que para o Big Brother vocês também tivessem alguma coisa do tipo, porque você está ali lidando com personagens diferentes, com muitas pessoas envolvidas com características diferentes e personalidades diferentes. Como que foi a estratégia para criar esse plano de contingência? Olha, no caso do MEC, a gente vem tomando risco já há algum tempo, não só com essa ação, mas a gente vem fazendo bastante coisa que tem um potencial de gerar alguma polêmica, não no sentido, não como o Burger King faz, mas a gente está sempre puxando a corda no sentido de trazer coisas diferentes, promoções diferentes. Então, a gente mudou um pouco o modelo. A gente opera o tempo todo com um squad, que essa é a palavrinha da moda, mas é um grupo que tem cliente e agência o tempo todo trabalhando junto. Quando vai lançar uma campanha, está fisicamente junto, agora obviamente era virtual, mas e fica lá a madrugada inteira trabalhando, conectado, respondendo junto às perguntas e tudo mais. Por que a gente faz isso? Porque isso, de um lado, a gente diminui risco, mas a gente multiplica muito os ganhos, tá? Então, quando a gente mudou, por exemplo, o nome da fachada para Mac, a gente respondia, a gente convidava as pessoas a dizerem qual era o jeito que elas chamavam o McDonald's. Uma sacanagem que a gente fez, uma brincadeira. E aí as pessoas ficavam mandando para ver o que a gente ia fazer. Então mandavam lá, na minha cidade a gente chama de MC Donald. Aí a gente fazia uma fachada de loja virtual escrito MC Donald. E respondia na hora para as pessoas. Então era uma operação de guerra, porque com isso as pessoas foram pirando e inventando nomes novos e tal. Quando chegou no Big Brother, a gente percebeu que responder a qualquer... O tom de voz que a gente fosse responder ia ser fundamental se tivesse uma crise, mas especialmente não tendo crise, que era a possibilidade maior, dando certo, porque às vezes as marcas elas fazem de tudo para estar preparada para dar errado, mas elas não estão preparadas para dar certo. É muito louco isso, é muito comum isso. O que é estar preparada para dar certo? Puta, você acorda no dia seguinte, você vê as redes sociais lotadas de comentários sem nenhuma resposta, ou seja, eles não estavam preparados para as perguntas boas e para os comentários, não só para os comentários ruins. Tinham lá uns caras todos... Então, a gente montou, sim, uma operação, mas eu acho que o maior desafio era quando a gente colocava à venda os itens, porque não teve uma das vezes que não caiu o aplicativo do iFood e aí gerou um problemaço, assim, de gente insatisfeita, erro no pedido... Como é que eu vou fazer? Eu comprei, não chegou e tal. E aí a gente fica numa situação delicada, porque às vezes é um erro da pessoa, a gente não tem como saber se ela pediu do jeito certo, que você tinha que optar pelo pacote família, incluir a camiseta dentro, pagar por aqui. Então foi uma operação mais complexa, assim, sabe?
que a gente fez junto com o cliente, porque normalmente o canal de reclamação é via rede social, mas é sempre uma oportunidade também, de novo, quando eu falo dados, às vezes a gente fica um pouco confuso. Isso também é dado, entendeu? É aí que a gente aprende bastante sobre a forma como as pessoas conversam, o que elas reclamam. Eu não sei se vocês se lembram, foi assim que surgiu uma campanha do CBO, né? A volta do CBO, porque tudo que a gente posta na internet, entra um grupo lá e responde, tudo bem, mas eu quero que o CBO volte, né? E a gente fez a volta do CBO, a gente fez lá um desafio que ficou durante uma semana, o CBO voltou durante um tempinho, uma campanha engraçadíssima, foi ouvindo as pessoas na internet. Então, esse grupo está sempre procurando nas conversas no digital, está aprendendo, respondendo crise. Volta e meia a gente tem uns probleminhas de crise. A gente fez, por exemplo, quando a Sandy e o Júnior fizeram o anúncio da turnê e acabou os ingressos, a gente lançou uma promoção no mesmo dia que era Sunday e Mac Júnior, né? O Sunday e Júnior. E foi um boom, só que aquilo durou 3 horas. Eu fiquei mais tempo numa sala de reunião com os advogados do Sandy e Júnior para evitar um processo do que a campanha ficou no ar, porque tinha que convencer que o produto era de frango, que não tinha nada a ver com... E eles achavam isso, que a gente tinha feito uma humilhação para o menino, e não era nada disso, era só uma brincadeira com o nome, e o produto já existia e tal. Então, essas coisas todas são muito rápidas, não dá para ter o processo normal, você entende? Assim, há um briefing, a agência pensa, e ela cria e aprova, essas coisas acontecem na hora. Às vezes, uma resposta rápida na hora tem que ter uma atitude rápida. Então, a gente tem esses grupos que trabalham bem juntos, assim, cliente e agência junto. Legal. Deixa eu ver a Andressa agora, que está com levantada. Andressa está por aí? Vou sim. Vou só abrir a câmera aqui. Um minutinho. Pessoal, desculpa pela aparência. Você tá com look de delivery, não? Não, eu não tenho roupa para isso. Não tenho nem roupa para esse evento. Eu tenho uma dúvida, na verdade, assim, eu entrei faz pouco tempo agora na palestra, e eu trabalho há 4 anos na área de marketing. Eu estou fazendo publicidade para ter um conhecimento aprofundado da área da propaganda. Eu acho muito importante o conhecimento que eu estou adquirindo aqui, né, porque é um conhecimento mais completo e mais complexo. E eu sempre trabalhei em varejo. E eu achei muito interessante porque eu já fiquei encantada com o que você disse, com os discursos que você trouxe nos primeiros 10 minutos que eu entrei. E eu nem sabia o que estava acontecendo. Porque fazem 4 anos que eu não ouço nada parecido com isso. Hoje eu trabalho num varejista de moda, calçadista, e até mês passado a gente não conseguia fazer campanha com modelos que não fossem brancas e loiras. E aí minha dúvida tanto essa gestão do marketing de oportunidade, de trazer coisas legais para a publicidade dentro dessas empresas, quanto trazer diversidade, novas ideias, como que a gente hoje, profissional jovem, faz isso no mercado dentro do varejo? Que eu entendo que pode ser um pouco mais duro do que um modelo de agência. Então, ó, eu poderia dourar bastante essa pirula aqui para você, tá? Mas eu não vou dourar ela, não. Eu vou fazer a seguinte proposta. Pega o teu chefe pela mão e dá uma volta com ele pela loja para ele ver quem é o consumidor dele. Porque se ele faz campanhas com brancas e loiras, ele acha que ele está no país errado. E tem inúmeras pesquisas, Andressa, depois eu deixo meus contatos, se quiser eu te mando, que mostram o que acontece com uma comunicação de uma marca quando ela projeta uma imagem que as pessoas não se identificam. Porque isso era na época em que a comunicação ela tinha uma via. Eu falava e você ouvia. Hoje é uma conversa. Eu falo, você responde, eu respondo, você responde. A comunicação se dá desse jeito. Foi assim que a gente descobriu várias coisas sobre as marcas que a gente trabalha. Então, quando a gente faz uma comunicação e ninguém conversa de volta com a gente, é porque ninguém está ouvindo o que a gente está fazendo. E ninguém está percebendo. Então, primeira coisa é dar uma volta pela loja e olha a nossa volta. Aquele consumidor que vocês colocam na propaganda, ele representa quem está dentro da loja de vocês? Não. Mas é que as pessoas se projetam. Isso aí é uma teoria que já ficou para trás há muito tempo. Há muito tempo. De verdade, há muito tempo mesmo. As pessoas, elas querem se enxergar
na comunicação. E de novo, é da diversidade que a gente entende que aquela marca é uma marca que conversa com todo mundo. Não é também... É uma escolha da marca, né? Da forma como fazer. Eu acho que a Natura é um bom exemplo dessa migração. Assim, a Natura era uma empresa que só usava modelos com cara de europeias, assim, né? E a gente foi com eles puxando, e a gente conversando, e a gente entendendo como fazer juntos, a gente foi rompendo um pouco essa lógica, e a gente colocou um trans pai para representar um dos, também não era o único pai, né? A gente tinha uns 14 pais diferentes, 14, ele era um dos 14, para representar a campanha. Então, a gente precisa entender o mundo que a gente está vivendo, olhar a nossa volta e acompanhar a sociedade. Foi nesse sentido que eu acho que a propaganda perdeu a capacidade dela de ser antena, sabe, de entender o mundo e puxar a cultura à frente, né? A gente já foi isso, né? Você imagina que na década de 80, um negro gay era o garoto propaganda de uma marca chamada C&A. Aquilo era muito à frente do tempo, gente, mas vocês não fazem o quanto era à frente do tempo. E por algum motivo a propaganda foi ficando caretinha e começou a se autorreferenciar, né? Olhar, né? Uma copiar a outra e tal, e de repente a gente não percebeu que a sociedade se transformou e ela aceita melhor uma série de coisas hoje. Mas imagina que era botar um negro homossexual para ser garoto propaganda de uma marca na década de 80, Sebastian, né? Não sei se todo mundo conhece essa história, maravilhosa, maravilhoso, cara dançarino, espetacular. Então você vê como a gente já foi bem mais moderno do que a gente é hoje, nossa empresa, né? E é varejo, né? Um varejo de moda. Bons exemplos. Obrigada. De nada. Adson, se você quiser perguntar. O Adson é professor também, tá, Edu? Eu, Adson. Olá, Eduardo. Obrigado aí pela participação, tá? Eduardo, eu sou da área de criatividade, né? Então, a minha pergunta seria o seguinte: em relação à qualidade de produção, né? Nós estamos vendo isso tudo acontecer na velocidade, e essa velocidade, de certa forma, tirou um pouquinho dessa questão da preocupação com a qualidade de produção que a publicidade sempre teve, né? E você falou de ter essa velocidade, mas de ter uma qualidade de produção. O que você está pensando em relação a isso? Então, Alisson, depois você me conta de onde vem teu sobrenome, que eu achei muito legal. Eu fiquei curioso. Eu sou Nakazato Sonageri, metade japonês, metade italiano. Que mistura boa. Meu filho, eu sou casado com uma chilena, meu filho é a salsa cubana do Nego Oriental, né? Então, eu fico imaginando o almoço de domingo, como deve ser. É uma mistureba aí. É uma mistureba, muito legal. Deixa eu te falar, eu não sei o quanto você acompanha, desculpa, o nosso trabalho, mas craft, que é como a gente traduz em propaganda, né? O cuidado com a qualidade, é um valor inegociável na agência. Sempre foi, e a DPZ, historicamente, na década de 80, ela tinha estúdio de fotografia, foi a primeira agência a ter um estúdio de fotografia, a gente tem até hoje, e a Taterca, que é o T, o DPZ-IT, que é a agência que eu era dono e a gente fez a fusão, o fundador da Taterca era um diretor de cinema. Então, a cultura de produção, de fazer, a gente cuida dentro de casa até os translights, né? Aqueles materiais com fotos das lojas do McDonald's, eu faço design de embalagem de todos os clientes, a gente adora fazer. Então, o craft, o cuidado com o fazer, é um valor inegociável. Tá? Às vezes a gente acha que dá para trocar qualidade por velocidade. Eu não acho que dá para trocar, porque você consegue ser rápido, sabendo exatamente o que você quer fazer e planejando. Tá? Então, quando eu vou fazer um filme hoje em dia, eu planejo antes tudo que eu quero produzir e produzo tudo de uma vez. Então, eu, às vezes, uso o mesmo casting, o mesmo diretor, a mesma câmera, o mesmo tudo, só que eu entro no estúdio e já produzo tudo de uma vez. Faço conteúdo para o digital, já faço... O problema é que quando você não planeja e as ideias vão acontecendo de forma desorganizada, você abre mão de qualidade porque você não se organizou. Agora,
a espontaneidade que às vezes a gente quer de um videomaker, de um outro tipo de produção, ela, de novo, ela não precisa prescindir da qualidade, tá? Só que a qualidade ela é lida de uma outra forma, né? Uma boa fotografia, então, cara, você escolhe gente que sabe fotografar direito, um bom equipamento, mas deixa fazer, solta a mão, deixa fazer, porque vai vir uma outra linguagem que tenha mais a ver com digital e tudo mais. Então, sei lá, a gente hoje está vendo um volume de produção muito grande, não dá para eu ter o mesmo custo de produção que eu teria para fazer um filme de TV. É diferente essa lógica, né? Mas eu acho que é um misto entre você planejar diferente e você dominar a técnica, sabe? Eu acho que o problema todo é que as agências de propaganda, com o tempo, elas foram não dominando a técnica. Então, elas pegavam, criavam e passavam isso para uma produtora sem entender exatamente o que vai ser feito, né? Então, na agência, por exemplo, eu tenho dentro de casa um estúdio de finalização de filme e montagem. Eu compro como compro o mercado americano. Eu contrato uma produtora e eu monto e finalizo dentro de casa. Por que eu faço isso? Porque eu domino a parte que a gente chama de escovar o aço, entendeu? Para ficar bonito. Então, essa é a parte que as produtoras, normalmente, quem não entende, deixa na mão da produtora e não fica bom. Se você olhar os nossos filmes todos, de Natura, McDonald's, todos eles têm um padrão estético muito bonito. Porque a gente acha que com isso daí é valorizado, especialmente em algumas categorias, como comida. Tem categoria que talvez não seja tão importante, mas tecnologia, eu nem sei te dizer que categoria não seria importante, mas certamente comida, tecnologia, carro, são todas categorias onde não dá para eu soltar a mão da qualidade, não vai ficar bom, sabe? Então, dominar a técnica e se planejar direitinho é um bom jeito de você conseguir segurar a qualidade tendo velocidade, né? Muito obrigado. Imagina. Sérgio, quer fazer sua pergunta? Claro. Primeiramente, obrigado, Eduardo. Obrigado pelo tempo aí, pelas ótimas ideias e experiências. Eu vou tentar organizar minha ideia e minha pergunta de forma linear, mas você comentou do 5G, comentou do mediatismo que a gente está vindo, e a minha dúvida seria em relação a como a gente vai abordar essa próxima geração, que hoje eu já enxergo, eu já sou formado, eu já enxergo nessa próxima geração que está vindo, que elas produzem mais do que consomem, como o TikTok, como o Reels. Como que você enxerga que o profissional do futuro, daqui 5 anos, vai abraçar esse público que, em vez de consumir, ele está produzindo? E como a gente vai dialogar com esse público, seja por tecnologia ou por realidade aumentada? Como que você enxerga que vai ser esse profissional? Então, olha só. Bom, o TikTok é meu cliente, então a gente fez uma campanha divertidíssima agora que o slogan é "Isso o TikTok mostra", porque era uma brincadeira com a Globo, que isso a Globo não mostra, isso o TikTok mostra, né? E botamos no último capítulo, no último dia do Big Brother, né, lá na Globo, que topou a brincadeira. Eu acho que, de novo, vai cair na minha provocação sobre entretenimento, sabe? Eu acho que as marcas, elas vão ter que ter um ponto de vista muito claro sobre as coisas, tá? Então, eu tenho uma frase que, se vocês procurarem minha entrevista, vocês vão ver que eu falo bastante, que é assim: comunicação transacional, que é aquela comunicação que fala só de preço e de produto, ela vai perder muito espaço. As pessoas querem saber o que a marca tem para falar. E a capacidade de narrativa. Porque hoje, como todo mundo produz, a gente passa a admirar como é difícil fazer. Quando a gente vai, só o dia que você se mete a fazer um vídeo na internet é que você vai entender o quanto é difícil fazer uma propaganda. E aí você passa a admirar quando você vê uma coisa bem feita. Você fala: uau, olha aquilo que o McDonald's fez, aquilo que o Itaú fez. Então, a capacidade de você ter um ponto de vista muito bacana sobre as coisas, se levantar, né? O que a gente fala, o que essa marca se levanta para defender, como, por exemplo, a história da Natura com o Tammy Gretchen. Aquilo chama muita atenção, porque aquilo é muito mais importante do que ter feito uma campanha de: olha, a Natura está lançando esses produtos para o Dia dos Pais. Aquilo teria passado em branco, tá? Mas a gente foi falar sobre um valor muito mais importante para as pessoas. Isso vai chamar muita atenção, e a capacidade de narrativa das marcas, sabe? A gente vai ter que ser cada vez mais bom de contar histórias, né? Porque é isso que faz quem produz conteúdo parar e prestar atenção, né? E, de novo, lembrando que as pessoas vão assistir isso em qualquer lugar, então, se for bom o suficiente,
eu vou passar para frente. Eu vou fazer parte da estratégia de mídia. Né? Obrigado. Imagina. Eduardo, dá tempo aí para mais alguma pergunta? Vamos lá. Quem tiver com mão levantada, eu vou. Daqui a pouco a gente então fala. não abre muito, não. A gente vai longe. Deixa eu ver o Marcos, que está com a mãozinha, que é o próximo da fila. Olá, Eduardo. Tudo bem? Boa noite. E aí, É Marcos? um prazer te receber aqui. Eu fiquei bem mais animado de escolher a profissão da profissão maravilhosa e a gente fica, né, encantado. Eu tenho 2 perguntinhas para você assim, mas um ponto mais estratégico, assim, eu acho. Não sei se é tão estratégico. O comercial da Renault, quando vocês fizeram lá do Caverna do Dragão, como que vocês chegaram nisso, entende? Porque o público de Caverna do Dragão, querendo ou não, ele é um público que já, ali em 2019, provavelmente já estava completando seus 20, 21 anos. Então, como que vocês chegaram nesse público? Tipo, como vocês pensaram, gente, vamos fazer tipo um comercial do Caverna do Dragão, entende? Porque o público da Renault, acho que em 2019, era outro, aí vocês buscarem um público novo, porque quando eu vi o comercial do Caverna do Dragão, eu fiquei, meu Deus, Caverna do Dragão, amo! E não esperava. Maravilhoso. Deixa eu te... Vai lá. Aí, minha segunda pergunta é sobre como você trabalha com Mac, a gente vira e mexe e vê os comerciais do BK também, que acabam dando aquela alfinetada assim no Mac e tudo mais. E como que vocês lidam para responder algumas dessas alfinetadas, vamos dizer assim, como aquele lance aqui, acho que aqui tem Oreo e lá tem Nutella, alguma coisa do tipo, ou você fica como aquele comercial mesmo do BK esse tempo atrás, eles iam falar, é melhor que o Big, aí dava um pi, assim, gigantesco. Como que vocês lidam com isso, tipo, porque, pô, né, assim, do nada. E é isso, minhas 2 perguntinhas. Não, são muito boas de responder. Eu vou começar pela última, porque a primeira é mais complexa a resposta. Olha, isso é uma técnica que eles usam, né, que a gente pode usar a palavra da moda, que é bullying, né, marketing de bullying. E eu não sei se você já sofreu bullying, mas se você responder, você está ferrado, porque não vai ter fim. Então, o que a gente faz com o pivete quando ele faz bullying com a gente? A gente ignora. E a gente faz a nossa conversa ser uma conversa divertida, ignorando o outro. Então, é o que a gente faz com o BK. Eles podem fazer o que quiser, a gente nunca vai responder. A gente vai seguir a nossa conversa e vai deixar claro para o consumidor que a nossa conversa é mais divertida que a deles, porque eles estão lá batendo na gente, a gente nem está aí, estamos fazendo Big Brother, chamando de Mac e tal. Isso é uma estratégia, tá? Isso doeu para chegar nessa estratégia, porque a vontade, o sangue sobe assim, dá vontade de responder, mas a gente sabe que se eu responder, até porque a gente viu isso acontecer em vários países, não é só aqui que eles fazem isso, tá? Então, vários países, o Mac respondia, eles já tinham... Porque, veja só, se é uma técnica, ele fala, eu vou fazer A, ele vai responder B, eu vou falar C, ele já está preparado para a minha resposta, qualquer que for. Então, não tem como eu sair dessa conversa. Se eu entrar na briga, se eu descer para o play, eu estou danado. Não dá para brincar, porque eu tenho mais a perder, a gente é uma marca maior, que tem muito... Eles precisam desse degrau. É por isso que essa é uma técnica. Isso é usado por underdog, né? A marca que é segundo player, que tem uma verba menor. Como é que eu faço minha verba parecer maior? Vou bater no primeiro, ele vai me responder, né? Então, você tem várias marcas que fazem isso o tempo todo. Responder é a pior bobagem que você pode fazer. Voltando para o Caverna do Dragão, que é uma das minhas campanhas que eu mais adorei fazer na minha vida, tá? Olha como que começa uma história dessa. A Renault queria lançar um produto, que era um SUV de entrada, que a ideia era pegar um público mais jovem, de 25, por volta dos 25, mas também um público que ia até seus 35, 40, que nunca tinha tido um SUV. Então, quando você abre demais o teu target, você tem que penar para achar alguma coisa que seja relevante. O que a gente fez foi estudar esse consumidor de 25 a 35 anos e entender quais são os fenômenos culturais que passaram por essa geração. E a gente descobriu que tinha o Caverna do Dragão, que eu não sei se vocês sabem, mas o Caverna do Dragão foi uma série de desenhos que foi feito no mundo inteiro, não deu certo, só deu certo num lugar no mundo, no Brasil.
Só que, como só deu certo no Brasil, eles nunca fizeram o final do Caverna do Dragão. Eles fizeram o primeiro ano, ia continuar no segundo ano, não deu certo, eles pararam. Então, tinham 27 capítulos e o 28º, que todo mundo achava que era o final, como é que eles voltavam para casa, nunca acontecia. E a gente propôs para a Renault, falou, olha, é uma estratégia muito arriscada, que vai precisar de muito uso de dados para a gente acompanhar, mas que tal se a gente fizesse o 28º capítulo? O carro da Renault tem um papel nesse 28º capítulo, mas a gente usasse uma lógica, isso que é a parte da história que eu acho que nunca contaram para vocês. A gente usasse uma lógica que é a mesma lógica do cinema, né, para divulgar isso. Então, a gente vaza cenas de filmagem lá atrás, deixa as pessoas especularem sobre o que está acontecendo. A gente contratou o Omelete, que eu acho que todos vocês conhecem, que é o maior portal de notícias de cinema. O Omelete foi responsável por especular. Tá? Eles nunca disseram é um filme, não é um filme, vai ser um longa-metragem, vai ser uma série. A gente criou um perfil falso no Reddit, vazou as cenas de filmagem, eles foram lá, pegaram essas cenas e começaram a especular. O que é isso? E a gente foi aquecendo. Cada dia saíam cenas novas, aí saíram os cartazes, como se fossem cartazes de cinema sem Renault. E a gente foi aquecendo até um dia que a gente anunciava que era a Renault que estava por trás daquilo. E aí a gente começou a monitorar, porque é óbvio que o dia que a gente anunciou, a gente foi malhar, a gente já sabia, tá? Então a gente calculou o seguinte, vamos deixar tudo pronto, vai gerar revolta, e depois essa revolta vai virar curiosidade. Quando virar curiosidade, a gente sai com a campanha. Então, quando a gente anunciou que era Renault, a gente apanhou, assim, pô, eu nunca mais compro Renault na minha vida, vocês me enganaram, vocês me manipularam, mas a gente nunca disse que era um filme. As pessoas que projetaram a ideia de ser um filme. E a gente foi monitorando essas conversas na internet. E aí veio o último capítulo do Game of Thrones, e a gente lançou um dia depois do último capítulo do Game of Thrones. E aconteceu a coisa que era o nosso sonho, que era as pessoas comentarem, assim, a maioria dos comentários era a Renault conseguiu fazer um comercial melhor que o último capítulo do Game of Thrones. E foi um boom, gente, porque a gente botou o comercial de 3 minutos na TV, e o número de acessos ao site da Renault subiu 1.900% durante 24 horas. A gente não tinha como absorver o número de pessoas que queriam aquele carro, né? E aí o que a gente fez? A gente suspendeu a campanha e a gente ia administrando a campanha conforme a gente conseguia atender as pessoas, porque nesse mercado a lógica é a seguinte, eu não faço propaganda assim, voltamos àquela conversa lá do funil, né? A gente tinha o filmão que vocês viram, que era o filme para todo mundo. Quem se interessava, a gente tinha um filmete com cada um dos diferenciais do carro. A altura do solo, que era o mestre dos magos tentando subir no carro, não conseguia. Tamanho do porta-mala, que eram eles colocando a Uni dentro do porta-mala. O sistema de som, que eles procurando como sair no sistema, né, no GPS e tal. E esses filmes eram filmes curtinhos. Se a pessoa buscasse tamanho do porta-mala, ela recebia aquele filme e a gente ia fazendo consideração e depois fazia uma oferta lá na frente. Então não adiantava ficar botando muito dinheiro aqui em cima no topo do funil, você não conseguia capturar essas pessoas e gerar lead. Então a gente foi monitorando e fazendo a campanha crescer ao longo do período. Para vocês terem ideia, a Renault era a 7ª montadora antes desse filme e virou a 4ª montadora do país. Assim, foi um breakthrough para a Renault, e essa é a propaganda mais cara que eu já fiz na minha vida. Ela custou 5 milhões de reais para produzir, caríssimo, e foi a propaganda mais barata da história da Renault, porque assim, o plano de mídia foi pequenininho, porque eles não precisavam, todo mundo passou aquilo para frente. Vocês não têm noção do quanto aquele filme viajou e quantos views tinham, view orgânico, das pessoas irem atrás e assistir. Então, é a maior prova de que o conceito de caro e barato ele é muito relativo. Às vezes a gente tem um cliente pequeno em São José e a gente acha, puta, mas eu nunca vou fazer um negócio desse tamanho. Talvez para aquele cliente uma ideia desse tamanho a gente nunca conseguia fazer, mas um Sandy Júnior, que não era nada, era um post sem nenhum tipo de... Mas o que é caro e barato é relativo, entendeu? É só uma questão da gente prestar atenção nas oportunidades que estão à nossa volta e ser corajoso, ser bold, né? Ser bastante corajoso. Ali tinha muita coragem para fazer aquilo. Assim. A gente tinha bastante risco que a gente monitorou usando dado, tecnologia, né? Inteligência para não dar com a cabeça no muro. Mas até passar aqui para o Matheus, isso de você trazer os valores, eu acho que é bem importante para eles. Eu procuro trazer algumas... A gente não tem muito, assim, às vezes, o valor da produção de um vídeo, né? Mas a gente tem, às vezes, uma ideia
de gasto total da empresa, né? Enfim. E um dos primeiros choques de realidade que eu gosto de dar às vezes para a turma é justamente isso, para eles entenderem que publicidade ela é cara, né? Teoricamente, para a gente, réis mortal, né? Mas é o que você falou, né? Às vezes, assim, a internet, eu tenho visto que tem mudado muito isso, né? Claro. Dependendo da ação que você faz, você às vezes produz um filme, que você Claro. vai, né, ter um investimento bem maior na produção e na mídia. Não sei quanto vocês gastaram exatamente com a mídia, né? Mas, assim, a mídia, às vezes, não vai ter o maior impacto. Por outro lado, existem mídias, quando a gente vai para a TV, por exemplo, né? Que a gente vai ter um gasto bem alto e, às vezes, a produção ela vai ficar com mas até inferior, né? Mas até voltando ao ponto do Alisson, do professor, como é que a gente não abre mão de qualidade, né? Ali eu tinha os atores, todos vestidos, todos produzidos. A gente filmou num deserto na Argentina. Então, o que eu aproveitei? Estavam os atores lá, eu levei uma outra equipe de filmagem, videomaker mesmo, para fazer esses filmes curtinhos, que era linguagem de humor. O diretor era um diretor, que era diretor de Hollywood, era uma outra linguagem. E nos intervalos das filmagens, enquanto fazia os efeitos especiais, enquanto preparava a próxima cena, a gente pegava os atores, corria para um outro lado do deserto, um pouco mais afastado, tinha o carro lá parado e eu rodava a cena do porta-mala e tudo mais. Então, de novo, planejamento. Porque se eu tivesse a ideia dos filminhos, eram 9 filminhos pequenos, se eu tivesse tido essa ideia depois, vai atrás dos atores, faz a peruca, faz a não sei o que, tudo de novo, inviável. Inviável, o custo seria inviável, entendeu? Então, planejar é fundamental para a gente manter a qualidade, sabe? Legal. Tem mais 2 aí. Isso. Vamos nessas 2 e aí a minha voz vai começar a falhar. Vai lá, Matheus. Por aí? Tá saindo meu som? Tá, Agora sim. tá. Ih, desliguei de novo, peraí. A gente estava te ouvindo. Pode ir. Matheus. Deu certo agora? Agora deu. Você vê, tecnologia, né? Olha o meu tipo de publicitário. Eu sou aquele que tem péssima intimidade com tecnologia, infelizmente. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Já me sinto representado por ti, cara. Que Eduardo é o nome do meu pai. Opa. Então já tem uma identificação aqui. A minha pergunta é... Eu tenho uma dúvida com relação à representatividade. A questão essência versus estética. Eu vejo propagandas que fazem uma representatividade real. Mostra a mãe negra de periferia batalhando todo dia para colocar comida na mesa. Tá aí a representatividade sincera para todo mundo. E ao mesmo tempo eu vejo propagandas que não sei o que acontece, não sei se dá na cabeça do publicitário naquelas horas, pega um monte de gente aleatória, coloca ali e só bater uns closes, uns frames, assim, tá tudo lindo. Eu queria saber, existe um jeito certo de se fazer representatividade? Existe um equívoco ou até uma falta de importância por parte das empresas? Ou essa questão estética versus essência é só uma chatice porque tudo depende do nicho e do público? O que você acha? Não, Matheus, eu vou ser... Matheus, né? Estou te chamando certo, né? Eu vou ser fiel à minha frase lá no começo da conversa, tá? Não sairá nada autêntico de um ambiente sobre diversidade, de um ambiente que não tem diversidade. Então, o cliente chega na agência e fala assim, olha, a gente precisa de uma campanha que tenha mais representatividade e falar isso para uma criação que só tem homens brancos de classe média alta, vai acontecer o que você está falando, é só estética, entendeu? Então, resolve no casting aí, a gente põe um casal e a gente comete erros horrorosos, tá? Eu trabalho para uma marca de alimento grande, tá? Que uma campanha anterior a gente ganhar a conta, a agência anterior perdeu a conta por causa disso, eles fizeram uma campanha de Natal de uma família toda ela branca e o único negro da cena, adivinha, era a pessoa que trabalhava na casa.
Entendi. E provavelmente o cliente chegou e falou, olha, não, precisa ter diversidade, e eles resolveram no cache. É aquilo que você falou, resolveram da pior maneira possível. Aí eu faço a mesma provocação que eu fiz para a moça que me perguntou como é que resolve o problema de marketing. Eu falei, por isso que eu falei com tanta espontaneidade. Eu falei para o cliente, eu falei, vocês já perceberam quem é o consumidor de vocês? Ou vocês acham que o consumidor de vocês é quem está na reunião aqui com a gente? Só? Então, faz o seguinte, vamos levar todos nós a dar uma volta no supermercado e olhar quem compra o produto de vocês no final do ano. Que a gente vai descobrir que o certo era ter feito a família negra sentada à mesa, porque vai representar melhor o consumidor de vocês. Mas ainda assim, o que a gente precisa é um ambiente onde a gente tenha, pegando o teu exemplo, alguém que seja de periferia, que seja negro e que viva essa realidade, porque eu não vivo e eu não tenho como escrever com legitimidade, sendo criativo ou não, sobre uma realidade que eu não vivo. É por isso que é tão importante a gente ter um ambiente diverso, porque senão a gente nunca vai ter uma propaganda que deixa a estética, só a estética é importante, mas deixa só a estética e passa a ter conteúdo de verdade que as pessoas se enxergam. E é por isso que quando a gente vê uma propaganda onde todo mundo é ruivo e alemão, que a gente acha hoje em dia tão bizarro, né? Como é que pode uma marca querer se conectar com as pessoas, sendo que aquilo não representa a verdade do consumidor da marca dela, né? Entendi. Perfeito. Obrigado. Valeu. Vamos para Flávia, então, para a gente... Essa tem nome de atriz da Globo, hein? Flávia Alessandra. Oi. Exatamente, Eduardo. Foi inspirado mesmo. Ah, é? Boa noite, gente. Eduardo, que prazer estar falando com você. Tô até um pouco nervosa aqui. Não fique, não. Bom, Eduardo, eu queria te fazer uma pergunta. Você até chegou já a comentar, mas eu queria mais elaborado. Em relação à plataforma do TikTok, que por mais que, né, já está aí um tempinho já, né, na mão do povo, não deixa de ser ainda muito nova para ser muito explorada. Eu estou fazendo estágio numa empresa e está sendo um grande desafio para mim trabalhar com e-commerce ligado ao TikTok, né, que a gente sabe que é uma forma de venda e uma forma de criar um relacionamento com o público. E quais dicas que você poderia dar para estar trabalhando com o e-commerce no TikTok? Ó, a primeira coisa e talvez seja a principal dica que eu possa te dar é: você tem TikTok? Eu, pessoalmente, não. Então, mas eu tenho bem direto. Mas você nunca vai entender o TikTok se você não entrar e viver o TikTok para você entender. Às vezes, não me entenda mal, eu pego alguns publicitários e eles falam assim, mas eu não assisto Faustão, eu não assisto Big Brother, eu não uso TikTok. TikTok é coisa dos filhos. Não, cara, você precisa entender. Por que eu estou te falando isso? Porque, assim, quando a gente usa o TikTok, como usuário, não como profissional, a gente percebe aquilo que as pessoas querem e o que não querem. Tudo que a gente não quer no TikTok é uma marca vindo vender alguma coisa para a gente, do jeito tradicional. Agora, se uma marca achar um jeito de passar um conteúdo interessante, usando a linguagem da plataforma de um jeito interessante, talvez ela conquiste minha atenção. Mas é um baita desafio para a tua marca, que eu não sei qual é, mas para todas as marcas. É um baita desafio, porque é uma rede, a gente está vivendo, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? A gente está vivendo um encurtamento das relações, né? A gente antigamente no Facebook e Orkut e tudo mais, a gente escrevia textão, lembra disso? Senta que lá vem textão. Aí veio o Twitter e colocou um número de caracteres. Aí veio o Instagram e transformou o textão em foto e vídeo. E agora vem o TikTok e transforma foto em vídeo num negócio ainda mais instantâneo, que é de linguagem. Porque não é só botar foto e vídeo, tem que ter linguagem. Aquilo é sobre linguagem. Então, se você não entender a plataforma, tua marca, você não vai poder ajudar a tua marca. Então, a coisa mais importante do TikTok é linguagem. As pessoas estão lá para consumir linguagem. Tá? Os perfis que a gente se interessa são aqueles que surpreendem a gente, falando às vezes nada, ou falando alguma coisa muito óbvia, mas com uma linguagem surpreendente. Então,
Veja só, respondendo o que o Sérgio me perguntou, como é que a gente se conecta com essa turma dessa nova geração? Dominando a técnica, porque vai chamar a atenção se você dominar aquela técnica que o cara vai falar, uau, olha o que essa marca está fazendo, né? Então, por isso que aí, amarrando como profissional de comunicação, isso você vê no TikTok, essa é a lógica. Tem coisa que você só vai ver no TikTok, não tem no Instagram. A maior bobagem que tem é quando eu vejo alguém pegando um vídeo que fez pro TikTok e postando no Instagram. Além do algoritmo te sacanear, porque o algoritmo do Instagram vai te sacanear se você fizer isso, ele vai te boicotar, a linguagem é diferente, já é totalmente diferente. No Instagram as pessoas param para conversar, é sobre falar, é sobre o Instagram, sobre dar dica de moda. Vai dar dica de moda no TikTok, não vai funcionar. Agora, se você fizer aquelas coisas que as pessoas se transformam, a linguagem do TikTok. Essa é a linguagem do TikTok. Então, as redes sociais elas vão moldando a gente para um tipo de linguagem diferente. A maior dica que eu posso te dar como profissional de comunicação, rasgue os seus preconceitos e vá usar a plataforma que você tem que trabalhar. Se você tem que fazer uma propaganda para o Faustão, assista o Faustão. Não tem jeito. Se você vai fazer uma propaganda para a novela, vai fazer uma propaganda para o Big Brother, como é que eu ia fazer uma festa do pijama para o Big Brother sem entender o Big Brother? Sem entender que dia que passa a festa, o que as pessoas querem ver, como é que elas não querem ver. Porque quando eu falei para o meu cliente, vamos fazer o Big Brother, a primeira coisa que ele me falou foi, mas as pessoas bebem na festa das festas. Eu disse, pois é, mas é por isso que a festa chama festa, senão vai chamar outra coisa, né? E aí, se você não entende a linguagem para você ajudar o teu cliente, ele ia falar, tá bom, eu topo fazer, mas na festa do McDonald's não vai ter bebida. Meu, que festa é essa aquela? Entendeu? Não é por aí. Então, entender a linguagem do TikTok para ajudar, tá? Mas e o medo de mudar a persona da marca? Tipo assim, ela pode isso? Tipo, ela ser várias personas diferentes para cada plataforma? Não, eu Porque não estou propondo... No Instagram, no TikTok, a gente acaba ficando mais informal, mais moderno, né? Eu fico com esse medo de errar nisso. Então, mas se você, de novo, eu prefiro não saber que marca você trabalha, porque aí meu conselho serve para todo mundo, senão eu vou começar a te dar consultoria de graça aqui. Mas se a tua marca ela é séria demais para estar no TikTok, adivinha, ela não tem que estar no TikTok. Agora, se o público dela está no TikTok e ela é séria demais, ela tá a persona dela tá errada, entendeu? A persona de marca dela tá errada. Não existe isso de mudar a personalidade, tá? Assim, eu não mudo a minha personalidade de acordo com a rede social que eu tô. Eu sou a mesma pessoa, mas eu mudo às vezes a linguagem. Eu não vou fazer dancinha no TikTok nem a pau, mas se eu quiser ter um perfil no TikTok, eu não tenho, eu tenho perfil, não posto. Se eu quiser postar, eu vou ter que me adaptar à rede social, mas não mudar a tua personalidade. Agora, se sua marca é uma marca séria, vende um produto mais sério, será que o teu público está mesmo no TikTok? É uma pergunta antes de você decidir estar no TikTok, porque também tem uma coisa assim, as marcas acham que elas têm que estar em todas as redes sociais. Não, às vezes não. Por que você vai estar no TikTok fazendo algo que ninguém quer assistir? Entendeu? É um desperdício. Custa tempo. Tempo é dinheiro, né? Tá bom? Priscila, acabou a voz. Quer fazer uma última pergunta, não? Mas foi ótimo. Acho que a Anne, a minha técnica de laboratório, ela está participando aqui. Ela me mandou que ela falou que... Ela me mandou assim, vou falar que a estratégia dele deu certo comigo. Não sei exatamente qual a estratégia. Se você só quiser finalizar aí, eu finalizo depois com ele. Oi. Não, Eduardo, obrigada, viu? Eu sei que você está sem voz, mas eu vou ser bem rápida contigo. A estratégia na qual vocês usaram com a Renault em fazer a Caverna do Dragão, comigo deu certo, porque eu não só assisti o comercial, como eu fiquei pensando, caramba, eles gravaram, fizeram, será que é um final mesmo? Será que é o episódio final? Fui procurar na internet, tudo, enfim. Eu tinha um PDF de muitos anos atrás, em inglês, do suposto último capítulo. Tudo mentira. Tudo mentira. Eu fui iludida. Eu fui iludida.
Mas aí, né, saiu o comercial e tal, o comercial de 3 minutos, eu lembro que eu estava na casa dos meus pais, eu falei, peraí, gente, fica quietinho, eu quero assistir. Enfim, e aí quando eu fui, guardei dinheiro, fui comprar o meu carro da bendita da Renault, de quem? Da Caverna do Dragão. Aí eu ainda postei no meu stories e escrevi assim, fui ali no reino conhecer o mestre dos magos. Que maravilha. Porque na hora que eu vi isso me marcou muito, porque a minha infância foi assistir Mestre dos Magos. Eu fiz parte dessa geração de assistir a Caverna do Dragão. Mas você percebe que tem muita técnica por trás, entendeu? Não é uma ideia maluca. Vamos voltar lá na origem da conversa. A gente usando tecnologia, criatividade e dados para a gente influenciar as pessoas, né? Eu acho que seria, Ana, o teu depoimento é maravilhoso para mim, porque foi isso, a gente olhou para a tua geração e falou assim, o que une pessoas que têm 25, 35, 40 anos? Elas cresceram assistindo esse bendito do Caverna do Dragão, e eu vi esse PDF, eu vi aquele pôster falso, todos nós fomos iludidos que alguém ia lançar um dia. Chateada. Então, tinha um fenômeno aí para a gente explorar, e a gente fez, eu acho que de um jeito interessante, né, awareness, consideração, e provavelmente, se você não comprasse, a gente ia te bombardear com alguma promoção do carro para você tomar a tua última decisão, né, para você converter você na venda. Mas Fico nem feliz precisou que você muito, vocês já me compraram só no comercial de 3 minutos. Que bacana. Aquilo me hipnotizou, de verdade. Que bacana. Olha, um depoimento pessoal, uma das coisas mais divertidas que eu fiz na minha vida foi pegar o avião e ir para os Estados Unidos comprar os direitos para a Renault dessa minissérie. E eu cheguei lá e os caras falavam assim para mim, mas por que vocês querem comprar isso daí? Porque para eles era um fracasso, e custou muito barato, gente, assim, muito barato, assim, muito barato mesmo. É dinheiro grande para qualquer um de nós, na pessoa física, mas é perto dos direitos de você, assim, porque eles não estavam entendendo exatamente, acho que esses caras são meio malucos, eles vão comprar um desenho animado da década de 80, que ninguém nunca nem deu pelota, eles nem sabiam que no Brasil era um fenômeno, né? E no final foi bem legal de fazer. A gente descobriu que o dragão é uma entidade de budismo, então tinha que tomar todo um cuidado. A história é divertida na hora de fazer, porque não podia matar ele, porque se a gente matasse, a gente ia ofender os budistas. Ixi, não era tão simples assim. Mas foi isso. Muito bem, muito obrigado. Muito bom. Eu acredito que, assim, principalmente nesse bate-papo, você acaba trazendo ainda mais informações, né? Que contribuíram muito para a disciplina, né? A gente, na verdade, nessa disciplina, a gente acaba trabalhando um pouco de tudo isso, né? E eu acho que esse é o tipo de situação que só tem a agregar para a formação deles, né? É muito diferente quando a gente só traz situações de livro, de sala de aula, por mais que a gente tente trazer exemplos reais para eles, né? Mas nada como ter alguém que está por trás de todas essas produções e que pode compartilhar tudo isso. Então, agradeço muito a sua disponibilidade, a sua participação nessa aula. Como eu falei para você, quando você deu essa abertura, na verdade, né? Eu falei para você, olha, eu tive isso quando eu estava começando a fazer faculdade, né? Com o do iLib, que era o D da DPZ, né? E que ele trouxe também na época situações assim que eu tenho marcadas até hoje, e eu tenho certeza que para eles, a gente tem alunos aí que estão no comecinho do curso, eu tenho certeza que para eles vão ser situações que vão marcar também aí por muito tempo, tá? Obrigada. O que eu posso dizer para vocês, assim, Priscila, essa não é uma profissão simples e fácil. Mas se fosse fácil, não teria a menor graça, né? Então, eu acho que tudo tem a ver com a ambição que a gente seta na nossa carreira, sabe? Eu sempre, desde da faculdade, eu falei, um dia eu vou ser o melhor na minha profissão. Eu coloquei na minha cabeça isso. E eu persegui, e tenho muito orgulho da carreira que eu fiz. Às vezes a gente acha, não, eu estou fora de São Paulo, estou no mercado pequeno. Não existe isso, gente. Assim, os grandes profissionais de propaganda
quase todos eles vieram de fora de São Paulo, foram atrás de um sonho, começaram em agência pequena. Eu comecei em agência pequena, comecei de baixo. Então, não coloquem isso na cabeça de vocês. Às vezes a gente limita onde a gente vai chegar pensando pequeno, sabe? Tem que pensar grande e faça o melhor que vocês podem trabalhando para os clientes de vocês de São José, né? E depois vamos evoluindo até o dia em que o sonho grande chega, né? Essa é uma profissão muito legal, que vale a pena muito a gente trabalhar, que a gente muda a vida das pessoas com comunicação. Obrigado. Boa noite para vocês. Foi um prazer. Obrigada. Me adicionem nas redes sociais, que eu sempre posto bastante conteúdo no LinkedIn e no Instagram. É do Simon, nos dois casos. A gente vai continuar te seguindo. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. E aí, gente? Que palestra maravilhosa. Meu Deus, que foi isso, Pri? Priscila, eu fiquei burra na hora que abri o microfone. Priscila, eu tô sem chão. Eu esqueci do que falava. Falei, gente, qual que é o meu nome? Que horas são? Quem sou eu? Onde vou? Quem sou? O cara fala bem. Tipo, Pri, na hora que eu fui perguntar, eu tava com a menina do BBB lá, Thaís. Tipo assim, eu fiquei, meu Deus do céu, na minha cabeça a pergunta tava maior bonitinha. Aí a hora que eu falei, a hora que eu soltava, eu ia ficar tipo, não sei o que, tipo assim, não sei o que, tipo assim, eu fiquei, meu Deus do céu. Eu escrevi, gente, Priscila, só pra abrindo garantir. Abrindo vaga pra gente ir lá para conhecer a agência, eu não me responsabilizo, eu vou me trancar no banheiro, ninguém vai me achar e de lá eu não saio nunca mais. Mas até te abri aqui, né? Me ajuda. A fã, né? Ele dá espaço, falou, opa, vou junto. É lógico. Gente, deu alvará para ir, a gente vai mesmo. Gente, uma pessoa super acessível, é muito legal, né? O Eduardo, ele tem bastante material na internet, entrevista dele, que é legal ele é um cara muito antenado mesmo. Tem bastante material na internet, então se vocês procurarem, vai ter bastante conteúdo que ele fala em outras entrevistas, assim como ele deu hoje a aula pra gente. Tem material também dele, entrevistas, essas coisas que ele fala em relação à publicidade, e é realmente o que ele falou. Quando ele entrou na DPZ, a DPZ estava no momento onde tinha perdido seus fundadores, né? E ele deu